Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Isso lembra o que no ocultismo comenta-se, os 7 corpos de Deus. 7 Espíritos de Deus, 7 corpos. O que seriam os 7 corpos de Deus? Aqui, Espíritos. O que seriam esses 7 corpos de Deus? Entendo que seria Deus se tornando homem. Resumidamente isto. Deus se tornando homem, Deus se decompondo. Uma palavra um tanto estranha para se colocar, mas é mais ou menos isso. É Deus se decompondo para evoluir. Ou seja, ele se decompôs em 7 corpos. Nós encarnados somos o 7º corpo de Deus, o 7º Espírito de Deus, condenado pela maioria das igrejas, essa forma de pensar. Mas como assim? Como 7 espíritos e eles não querem ver? Pois bem, somos o 7º corpo, aquele que sofre as agruras, as decepções, as evoluções espirituais. O 7º corpo, o corpo carnal. Corpo mental. Corpo mental, aquele que de onde vêm todas as informações. Nós não temos informações dentro de nosso corpo físico, não temos nenhuma informação, isso aqui não funciona como se pensa. Como diz Nikola Tesla, nós somos apenas um receptor. Nós, corpo físico, somos apenas um receptor. Portanto, as informações, tudo que sabemos, falamos, aprendemos, tudo que nos mantém conscientes, sábio até mesmo, é o corpo mental. E o corpo espiritual é aquilo que mantém isto aqui funcionando. O corpo espiritual mantém isto aqui funcionando, porque precisamos funcionar fisicamente para passarmos por cobranças kármicas, passarmos por aprendizados, evolução mesmo. Então é o nosso corpo espiritual que mantém isso aqui funcionando, mantém nosso corpo intacto até mesmo para tudo. Batimento cardíaco, crescimento do cabelo, piscar de olhos, a menina dos olhos que aumenta, diminui, salivação, a digestão, a eliminação das impurezas, crescimento de unha, vamos colocar dezenas de centenas de funções até mesmo que a ciência ainda não descobriu existirem. Tudo isso é o corpo espiritual que providencia porque o corpo tem que funcionar como foi combinado por nós, enquanto só espíritos, ainda no ventre da mãe. Tem que funcionar para que cumpramos aquilo que foi combinado. Então tudo aqui funciona exatamente como deveria ser. Se não funcionamos bem em algum problema de saúde, é porque assim decidimos. Se perdemos algumas qualidades, alguma saúde, é porque assim deveria ser.
nada fora do que foi combinado. Esse seria o terceiro corpo. Quando desencarnamos, o corpo físico fica aqui, volta para onde veio, para a natureza. O corpo mental é salvo, os conhecimentos, a sabedoria é salvo. O que praticamos de bem e praticamos de mal também, porque é o karma a ser calculado. Então o corpo físico e o corpo mental deixam de existir. Porque o corpo físico é assim, eu sou assim. E o corpo mental é eu penso assim. Quando em verdade o aprendizado deixa de ser individual. O aprendizado verdadeiro, depois do desencarne, deixa de ser individual e passa a ser individual de determinada encarnação. Deixa de ser individual daquela encarnação e passa a ser por inteiro do plano espiritual da vida eterna. Acho que consegui explicar corretamente. Tudo bem, temos aí o primeiro, segundo, terceiro corpo, que é o espiritual, alma, alguns dizem. O quarto corpo, que seria a linha divisória entre os três corpos, que com alguma dificuldade temos compreensão. E acima do quarto corpo, o terceiro, o segundo, já seriam corpos que tratam da união universal de espíritos. Seria a consciência coletiva. Os dois seriam a consciência coletiva, principalmente o quinto corpo. O quinto corpo não, o terceiro corpo. Sétimo, sexto, quinto, quarto corpo. O terceiro corpo seria a consciência coletiva. Todos os pensamentos, as sabedorias, tudo que acontece ao karma coletivo, coletivo, humanidade, seria no terceiro corpo espiritual, onde já passamos de certa maneira a ser quase um. Somos karmicamente um só. Tudo que vamos passar, universo encarnado ou desencarnado, está no terceiro corpo. O segundo corpo já é a união de todos esses corpos, união espiritual de todos os corpos, o entendimento dos porquês. É difícil dizer tudo isso porque são sutis verdades que sabemos, sutis informações que temos sobre este segundo corpo espiritual. Ou seja, neste ponto houve a separação dos corpos e consequente união dos corpos depois de tudo isso terminado. Podemos dizer que lá está Lúcifer? Podemos dizer que lá está Lúcifer, que está guardando a nossa luz? Lúcifer, o guardião da luz, da nossa luz. Quem sabe seja lá no segundo corpo que esteja Lúcifer guardando nossa luz, nos protegendo, porque nenhuma ovelha se perderá. Nos protegendo. Enquanto tivermos luz, pouquíssima luz aqui, mas a luz poderosa nossa está lá, estaremos existindo, estaremos vivos, termos de vida eterna. E o corpo número 1, o primeiro corpo, que é Deus. Deus que deixou de existir como uno para se tornar, depois de vários espíritos de Deus, de vários espíritos, encarnou como homem. A Gênese diz isto quando foi visto o rosto de Deus nas águas. Mesma coisa, Jesus, o Filho do Homem, Maria, a Mãe de Deus, estranhas controvérsias, coisas muito complicadas de entender a grosso modo, no preto e no branco, complicado de entender isso. Mas é exatamente isso.
são os 7 Espíritos de Deus, os 7 corpos de Deus. Porque se nós estamos aqui para evoluir, porque ele não poderia sentir esta necessidade também? Ele evoluir, para nós ele é perfeito. Perfeito. Porém, será que em sua forma de ser, de se sentir, ele se acha perfeito? Quem se acha perfeito aqui, neste plano, quem se acha perfeito, começa a regredir, involuir, talvez nem exista a palavra, mas começa a involuir, porque perfeito ninguém aqui é, ninguém aqui pode se achar, ninguém pode ser. E se somos filhos de Deus, por que ele também não estaria procurando a evolução, crescimento interior? Na opinião dele, necessário. Para nós, não. Nós, por sinal, achamos, somos perfeitos. Alguns se acham. E alguns se tornam insuportáveis quando dizem ser perfeitos, porque não são perfeitos. Demonstram nessa perfeição que colocam, demonstram ser inferiores à maioria das pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.